Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Kelly, professora de português e redação aqui do Colégio Évora, e no vídeo de hoje nós vamos resolver algumas questões do vestibular da Unemate, a estadual do Mato Grosso, a versão 2022/2. Tá? É importante a gente resolver essas questões para entender um pouco do perfil da prova e o que está te esperando na hora de se preparar melhor para um vestibular. Tudo bem? Nós temos 10 questões de linguagens, códigos e suas tecnologias, sendo delas 4 de língua portuguesa, que misturam aí interpretação e gramática, 4 de literatura, englobando inclusive as obras literárias, e 2 de língua estrangeira, podendo ser 2 de inglês ou de espanhol, tá? Aí vai da sua escolha. Eu separei 3 questõezinhas aqui apenas, porque são as questões de gramática, que é um conteúdo um pouquinho mais pesado. Eu já adiantei algumas coisas aqui no quadro, pequenos spoilers aí do que estão esperando. E a questão de interpretação eu deixei porque tende a ser uma questão fácil, uma questão de interpretação esofórica, Então você vai ler o textinho, você precisa ter um conhecimento prévio de mundo para conseguir entender o que está aqui. Mas a questão por si só ela não é difícil. Então a gente vai focar no que pode te derrubar, acabar te pegando por ser uma pegadinha ou alguma coisa nesse sentido. Então vamos lá? A questão começa na 26, eu peguei a 27, tá? Pulei uma aí. E ela começa com uma tirinha, tá? Então a gente vai ler, porque é curtinha, não vai estender tanto do nosso tempo. Se você quiser ter acesso à prova, ela está disponível no nosso site, você pode ler em PDF ou imprimir assim como eu, ok? Então eu vou ler aqui e você me acompanha na sua versão. É uma tirinha, tá? E vem assim. O título é Escola com Partido, entre aspas. O tal do Guaidó se autodeclarou presidente da Venezuela. Isso é uma professora dizendo. E aí um aluno responde. Então eu me autodeclaro diretor e vou criar a escola com partido. E o partido é o PSL. Partido sem lição de casa. Aí vem a fonte e vem o enunciado. Mas assim, antes de ir para a questão propriamente dita, o que a gente precisa entender aqui? Como eu disse, essa questão ela é uma questão de interpretação esofórica. Então eu preciso ter um conhecimento prévio de mundo para entender isso aqui. E aí o que seria esse título? Escola com partido. Isso está fazendo uma analogia ali, um intertexto, tá? Com o projeto, aquela PL, projeto de lei Escola Sem Partido, que veio aí depois dos anos 2000 e começou a se popularizar mais nos últimos anos, a partir de 2015, mais ou menos, tá? Que consistia em fazer algumas alterações para os docentes diretamente nas leis de diretrizes e bases da educação, tá? A gente não precisa se aprofundar muito nisso, mas só para vocês se situarem sobre o que essa tirinha está falando, tá? Caso você não tenha entendido. E aí o enunciado vem, a questão 27. Tomando como base o enunciado, o tal Guaidó se autodeclarou presidente, assinale a alternativa correta em que a proposição elaborada atende à norma padrão de língua portuguesa, no que tange a concordância entre as pessoas do discurso, os pronomes, em parênteses, e o verbo. Então, o que eu tenho aqui? Uma questão de concordância verbal, a qual o verbo concorda com o sujeito. E nesse caso, ele já adiantou que os sujeitos são os pronomes, as pessoas do discurso. E aí, eu já me adiantei aqui e separei parcialmente a nossa tabelinha. Essas são as nossas pessoas, Primeira, segunda, terceira, do singular e do plural, tá? Isso aqui, comumzinho, acredito que todos conheçam. E aí, vamos lá. Ele quer que reescreva a frase, tá? De forma que mantenha o sentido e respeite a norma culta. Alternativa A começa. Tu te autodeclaraste presidente. A letra B. Nós se autodeclaramos presidentes. A C. Vós vos autodeclararam presidentes.
eu se autodeclarei presidente, e a letra E, ele te declarou presidente. O que a gente precisa entender aqui, tá? Eu tenho as minhas pessoas do discurso e aí eu tenho alguns tipos de pronome. Eu fiz só uma parte, mas aqui teria ainda o oblíquo tônico, o que não vai ser relevante pra gente aqui, então eu cortei. Mas eu tenho o pronome pessoal do caso reto, que nesse caso são os pronomes que desempenham papel de sujeito em uma frase. E eu tenho os oblíquos átonos, que desempenham o papel de complemento. Certo? E aí a diferença entre o átono e o tônico é que o átono, ele não tem preposição. E aí o que a gente precisa entender aqui? Quando o meu pronome pessoal, ele for o eu, o pronome átono que vai fazer referência a ele vai ser o me. Quando ele for tu, o pronome que vai fazer referência vai ser o te. Quando for ele, o pronome oblíquo que vai fazer referência pode ser o lhe, o a ou o se. Quando ele estiver no plural, né? Quando ele for nós, vai ser o nos. Quando for vos, o convosco. Quando for eles, vai ser o lhes, o os, o as ou o se novamente. Tá? Então aqui tudo no singular, aqui tudo no plural. E aí então o que eu vou fazer nesse exercício? Eu preciso fazer a relação correta. Então a gente vai olhar bonitinho, de novo, e definir qual é a certa, tá? Então vamos lá, letra A. Tu te autodeclaraste presidente. Eu tenho aqui o tu, o pronome que faz referência ao te. Até aqui tá certo, né? Aí tu autodeclaraste. A conjugação verbal, ela tá correta também, tá? Então até aqui sem problemas. Aparentemente a gente fica com a letra A, mas vamos entender por que as outras estariam erradas. A letra B, nós se autodeclaramos. O pronome que faz referência, o pronome oblíquo que faz referência a esse pronome pessoal, reto, ele não é o se, ele é o nos. Então a letra B está errada por causa disso. O se, ele diz respeito à terceira pessoa. Na letra C, vós vos autodeclararam presidentes. Ele está usando o pronome correto, né? O vos faz menção ao vós. Só que o que está errado aqui? A conjugação do verbo. O correto, nesse caso, seria autodeclarastes, tá? Então, pela conjugação verbal estar errada, a gente descarta a letra C, mesmo que o uso do pronome esteja correto. A letra D, eu se autodeclarei. O pronome que faz aqui referência é o me. Então, tá errada também. E a letra E, ele te autodeclarou presidente. Deveria ser um desses. Nesse caso aqui, melhor se adequa é o C, né? Ele se declarou. Então, a correta fica, de fato, a letra A, devido a esse uso. Então, aqui o que a gente tem? A gente tem duas questões. Uso do pronome, conjugação do verbo e a concordância, tá? Isso aqui é gramática pura. Agora a gente vai fazer a questão 28, que eu já me adiantei aqui e fiz uma pequena prévia do que tem. Ela também é uma questão ali, é uma tirinha, né? Uma tirinha da Mafalda. A gente vai ler. Como é curtinha também, a gente vai ler. São 4 quadrinhos. Então começa com uma cena da Mafalda assistindo TV, parece uma novela, um filme, e tá acontecendo um beijo entre os personagens e a mãe dela vê. Aí a mãe dela desliga a TV, entrega um livro a ela e diz: toma, Mafalda, leia O Pequeno Polegar, que é muito melhor para a sua idade. Aí a Mafalda começa a ler. No escuro, pensando serem o pequeno Polegar e seus irmãos, o ogro matou suas próprias filhas. E aí ela pensa no último quadrinho. Essa é boa. Sempre pensei que para qualquer idade um beijo é muito melhor que um crime. Então, como sempre aí, as tirinhas com teor irônico da Mafalda. E aí o exercício pede, no segundo quadrinho, a palavra que pode ser substituída por. E aí ele dá algumas opções aqui, tá? Pois com ideia de explicação, mas com ideia de contraste, portanto com ideia de conclusão, e com sentido de adição, e a fim de que com sentido de finalidade. Mas vamos entender exatamente qual o papel desse que nessa frase antes da gente definir qual o sentido que ele está desempenhando. Eu já adiantei aqui que o que ele é um pronome relativo, tá? Nesse caso. Como que eu sei que ele é um pronome relativo? Ele pode ser substituído por outros pronomes relativos. Nesse caso, eu teria aqui o qual,
a qual, em outros também, se referindo a outras questões, eu tenho onde, quem, enfim, pronomes relativos. Tem outros ainda, né? Quanto, quantas, mas vamos focar no que é mais relevante. Esse pronome aqui, esse que, ele sendo um pronome relativo, eu sei que eu tenho o quê? Essa frase que ele está iniciando, ela é uma oração subordinada. Então, ela é oração subordinada adjetiva. Então, isso aqui também gramática pura. Esse conteúdo é sintaxe do período composto. E, nesse caso, período composto por subordinação. E aí, lendo aqui, eu reparo que antes desse que, não tem vírgula. Se não tem vírgula, essa frase aqui, ela é uma oração adjetiva restritiva. Tá? Então, eu tenho dois tipos de orações adjetivas, que é a restritiva e a explicativa. Uma delas restringe o significado, atribuindo uma característica que é fundamental para aquela frase, e a outra, ela generaliza aquele significado, atribuindo apenas uma informação extra, que passa ali a desempenhar uma função de aposto na frase, tá? E aí, o que são essas orações adjetivas? Elas desempenham um papel de adjunto adnominal na frase. Tá? Então, elas estão ali atribuindo uma característica, adjunto adnominal da oração principal. Nesse caso, por ter um período composto, eu tenho pelo menos dois períodos. Então, eu teria uma oração principal e uma oração, nesse caso, subordinada adjetiva. Tá? E aí, esse período, ele está sendo articulado por essa partícula que, pelo nosso pronome relativo, tá? Então, aqui, esse que, ele é um conector, conectivo, tá? E ele serve para quê? Ele está retomando algum tema anterior. Nesse caso, nessa frase, ela fala, né, o pequeno polegar que é muito melhor para sua idade. Quem que é muito melhor para a idade? O pequeno polegar, né? O livro Pequeno Polegar. Nesse caso, o nosso que está retomando o nosso sujeito. Aí só um adendo. Como conector, como elemento de retomada, o que ele é um ótimo recurso de coesão textual para você usar na sua redação, né? Inclusive, talvez você use isso bastante e nem tenha se dado conta. Após a gente fazer toda essa pequena análise aqui, o que o enunciado pede, né? Vamos aqui para o ponto, que é importante, depois de vocês entenderem isso aqui. Ele quer que você substitua o que por um outro conectivo, de forma que ele mantenha o sentido que a frase está transmitindo. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho dois períodos, eu tenho dois fatos. E os meus fatos são: a Mafalda tem que ler o livro Pequeno Polegar, e esse livro é muito melhor para a idade dela. Então, qual é a relação que eu estabeleço entre essas duas frases quando eu articulo elas? Né? A Mafalda ter que ler este livro e este livro ser mais adequado para a idade dela. Eu estou justificando, tá? Então, a mãe dela está dando isso como uma justificativa. Ela tem que ler porque esse livro é mais adequado para a idade dela, né? Tendo em vista que esse livro é mais adequado para a idade dela. Então, eu poderia fazer essa substituição sem prejuízo de sentido pelo pois. A gente fica com a letra A, né? Ideia de explicação. A gente fica aqui com a letra A, mais uma vez, né? A nossa resposta certa. E aí a próxima, o número 32. A questão 32 é a penúltima questão da nossa prova. Como vocês puderam reparar, ele não segue tanto uma lógica, as questões de literatura e gramática, elas estão embaralhadas, tá? A questão 32, ela também tem um textinho, é um textinho curtinho, mas ela não é de interpretação, é também uma questão de gramática. Então, a gente tem aqui, é uma matéria, né, de jornal, um recorte.
Bebê recém-nascido infectado com coronavírus em Wuhan indica possível transmissão no útero. Então é uma notícia super recente aí do nosso período pandêmico, inclusive essa notícia aqui foi uma notícia que ficou bastante famosa, né? Aí ele vem. A emissora estatal CCTV informou que 2 bebês estão infectados com o novo coronavírus, sendo o mais jovem nascido há menos de 30 horas. Aí pulando para o último período, tá? Vou pular para a gente não se estender tanto. Desde a semana passada, o governo brasileiro investiga casos de suspeita do vírus no país, mas não houveram nenhuma confirmação até o momento. Aí a fonte de notícias do jornal UOL, né? E vem o enunciado. O verbo em destaque no texto está empregado de forma inadequada. Então ele está apontando um fato, o verbo está errado, ele está te dando essa informação. Assinale a alternativa em que, na reescrita da frase, o verbo está gramaticalmente correto, levando em consideração sua conjugação no pretérito perfeito. Então, olha só, que valiosas essas informações que o próprio enunciado te deu. A conjugação do verbo no texto está errada e ele deveria estar no pretérito perfeito. O enunciado está te dando essa informação. Mas vamos supor que ele não te desse. Existem outras maneiras, né? Outra maneira de você descobrir isso. Por exemplo, baseando-se em outros verbos do texto, por exemplo, informou, aí ali no segundo parágrafo afirmou, no terceiro matou, tá? Esses verbos estão todos conjugados no pretérito perfeito. Então, com base nisso, a gente poderia deduzir que o último verbo também estaria. Mas o enunciado está dando na sua mão. Então, se você tem uma dificuldade com tempos verbais, o enunciado te deu de presente, tá? Então, sempre leiam atentamente esses enunciados que são muito diretivos. Geralmente existem informações relevantes presentes nele, tudo bem? Então, o que ele quer? Basicamente que a gente reescreva a frase conjugando o verbo corretamente. Mas o que a gente tem de adendo aqui? Anotem isso. Toda vez que apareceu uma questão de gramática pura com o verbo haver, falando do verbo haver, isso aqui é problema. O verbo haver, ele simplesmente é um pesadelo na gramática. Nada nunca tá normal quando ele aparece, tá? Então, assim, o que a gente tem de informação sobre ele? Geralmente, esse verbo, ele é usado com o sentido de existir, tá? Então, toda vez, maioria das vezes, aliás, ele vai ser usado com o sentido de existir. Então, aqui no caso, não houveram nenhuma confirmação, não existiram, eu poderia colocar, tá? É com esse sentido. Óbvio, existem outros, mas aqui, nesse caso, a gente vai focar nesse. Outras informações importantes. Esse verbo, ele é majoritariamente usado como verbo impessoal. O que é um verbo impessoal? Ele não tem sujeito. Se ele não tem sujeito, como ele aparece na frase? Ele vai aparecer conjugado na terceira pessoa do singular. Isso aqui é fundamental que vocês saibam, tá? Essas informações aqui. O sentido que o verbo está sendo empregado e as características dele. Então, impessoal e terceira pessoa do singular. Então, o que a gente precisa achar aqui? Um verbo haver conjugado na terceira pessoa do singular do pretérito perfeito. Isso aqui a gente já matou a questão, a gente não precisa nem ler tudo, é só procurar o verbo. Então, a letra A, ele coloca, mas não há nenhuma confirmação. Esse verbo, ele tá na terceira pessoa? Ele tá, mas ele está no presente. Então, não é a letra A. A gente já descarta ela. A letra B, mas não houvera nenhuma confirmação até o momento. Esse verbo, ele tá na terceira pessoa? Ele está, mas ele está no pretérito mais que perfeito, tá? É aquela conjugação verbal em que eu tenho um passado que aconteceu anterior a outro passado, tá? Então, não é essa também. A letra C, mas não haviam nenhuma confirmação até o momento. Ele tá na terceira pessoa, só que ele está na terceira pessoa do plural. E eu não quero terceira pessoa do plural, eu quero terceira pessoa do singular. Então, a letra C está errada. A letra D. Mas não houve nenhuma confirmação até o momento. A minha alternativa correta é essa daqui, tá? A conjugação correta do verbo haver na terceira pessoa vai ser houve, tá? Não houve.
Aí a letra E, só pra gente entender o que ela está de errônea aqui, tá? Mas não havia nenhuma confirmação até o momento. Ele está na terceira pessoa, mas ele está no pretérito imperfeito, tá? Então, por isso a nossa letra E também está errada. Então a gente fica aqui como correta a nossa letra D, tá? Então foi isso, pessoal, as 3 questões aqui para vocês entenderem. Gramática pura. Então, diferente de outros vestibulares, principalmente o Enem aí, que é uma prova de abrangência nacional, uma das provas mais realizadas, que não cobra gramática pura desse jeito, cobra mais interpretação, tudo mais. Isso aqui, 100% gramática. E são detalhes, tá? Detalhes como esse, detalhes como não saber essas funções, não saber o papel que ele desempenha, onde ele está articulado, não saber as funções do verbo, né, a conjugação dele quando ele é impessoal. Detalhezinhos como esse podem te fazer perder uma questão, tá? Então, anotem com muito carinho essas dicas. Eu espero que essa resolução tenha ajudado vocês de alguma forma, tá? Desejo bons estudos e uma ótima prova a todos.